Bem, A paz do Senhor, bom dia, pessoal. Deus abençoe a todos. Somos da quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo do livro de Cantares. Estamos já na parte 9. E hoje a gente vai falar sobre valores, alguns valores que a gente aprendeu aqui na leitura. Vamos dar continuidade, então, aqui. Vou chamar o Vilmar para fazer uma oração, para a gente fazer a abertura do estudo. E Amém. também, se alguém tiver algum pedido de oração e colocar no chat, o Vilmar também vai dar uma olhadinha aí. No final a gente ora. Amém? Amém. Vilmar. amém. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, gostaríamos, ó Pai, de agradecer por essa oportunidade, né, de estarmos mais uma vez aqui, Senhor. Agradecer também, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pela proteção, pelo carinho, Senhor, por esse estudo que nós estamos tendo, Pai. Que o Senhor venha falar através dos seus servos hoje, Pai. Que o Senhor venha falar em nossas vidas e falar aquilo que nós precisamos, Pai. Eu te Amém. peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Marcelino, Oi. antes de começar, só queria falar de ontem, né? Que nós tivemos ontem lá na igreja, Certo. fazendo Muito lá, importante. aula lá para as pessoas que vão cuidar das crianças, e foi uma bênção. Amém. Bastante pessoas interessadas, alguns nós sabemos que não puderam ir, que não tiveram como comparecer, né? Mas depois vão estar falando com a Débora. E foi uma bênção, viu? As pessoas Glória a se Deus. dedicando, querendo aprender, querendo ensinar. E, se Deus quiser, a gente já começa aí a cuidar dos menores lá em cima, né? Então, eu quero agradecer a todos que foram, sei que não estão todos aqui, né? E os que não puderam, na próxima oportunidade, estejam presentes também, né? Que Deus esteja abençoando aí cada. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Tinha bastante gente mesmo. Isso é muito bom. Isso fortalece a nossa igreja, isso fortalece a obra. E o interesse, né, de ser bênção, né? Glória a Deus, né? Que bênção. Verdade. Nossa, que maravilha. Maravilha. Bom, então, continuando aqui, né? Tá bem, a imagem dá para ver aí? Se tiver algum problema com som e imagem, vocês me falam, tá bom? Então, nós estamos aqui vendo o livro de Cantares, né? Aqui na nossa estante, né? Aqui a gente está vendo que é o último dos livros poéticos que a gente está ouvindo, estudando, né? E agora, aqui no índice, ó, vendo aqui no índice onde é que a gente parou, né? Então, o que a gente já viu? A gente já viu a introdução, a gente já falou, a gente já fez um resumo do que teria dentro do livro, falamos da forma literária, falamos das canções, foram 6 canções, né? A gente leu 8 capítulos, esse livro é pequeno, ele tem 8 capítulos, né? A gente leu os 8 capítulos, foram 6 canções, as 2 primeiras se referiam ao período de namoro, depois as 2 seguintes referente ao casamento, né? A primeira festa, depois o casamento, e as últimas 2 falamos sobre a maturidade no casamento, né? A gente falou várias coisas. E aí a gente começou a estudar no domingo passado algumas lições só para corpo, alma e espírito. Então a gente já falou as lições que a gente aprende nesse livro para corpo, alma, e agora a gente ia falar do espírito, que é o que a gente vai falar hoje. Então nós estamos aqui, ó, no nosso índice, né? Estamos aqui, ó. Depois que a gente falar sobre isso, a gente vai ver alguns valores e conceitos interessantes que a gente tira aqui do livro. E depois a gente vai ver a aplicação prática. Essa aplicação prática, que é a última parte, é uma das mais interessantes. Por quê? Porque ele vai trazer dicas para a gente fortalecer o nosso casamento, fortalecer a nossa união, fortalecer nossa relação com a igreja, fortalecer a nossa relação com o nosso Jesus, com o nosso Deus. Amém? Então vamos lá, aqui, ó. O que a gente viu no domingo passado? Né? A gente falou sobre algumas lições para o corpo, né? A gente falou, inclusive, que alguns valores acabam, com o tempo, se distorcendo, né?
o pessoal vai abrindo mão algumas coisinhas bem devagarinho, vai atuando, com o passar do tempo, muitas coisas acabam mudando, mas a gente tem que se pautar pela palavra, pela Bíblia, e estar sempre atento para que isso não ocorra, porque senão chega lá na frente, já mudou o conceito, e as pessoas nem percebem. A gente falou também da alma, que lições a gente tira para a alma, né? A gente viu que esse aqui é um livro bom para a alma, porque ele usa de uma linguagem, de uma poesia, que ele estimula, né, o lado direito do nosso cérebro, que é a parte da criatividade, da beleza. Enfim, a gente viu que aqui a gente promove o lado das emoções, né, dos sentidos, né? Então, isso a gente conversou no domingo passado. A gente vai falar das lições espirituais, né? O que a gente ganhou aqui, o que a gente aprendeu, que a gente pode levar para o lado espiritual, né? Antes disso, então, eu queria falar sobre o amor, porque esse livro, ele fala muito sobre o amor, né? Ele deixa isso muito claro para a gente. E aí, para a gente falar do amor, eu queria só relembrar aqui os 3 tipos, as 3 formas de amor que nós temos, né? Que é o amor filéu, o amor ágape e eros. Vamos dar uma recapitulada, o que são essas formas de amor, né? O que é o amor filéu, o que é o amor ágape, o que é o amor eros, né? Então, o amor filéu é aquele amor fraterno. Ele se refere aos nossos familiares, nossos amigos, ao amor que a gente sente na nossa família, é um amor fraterno, né, pelas pessoas, pelos amigos. E esse amor é um amor que se desenvolve. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre desenvolvimento do amor. O amor ágape, o que é? Esse é o amor que a gente fala, é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor doador. Mas também existe esse amor para com o próximo, sim. Esse amor ágape, ele é um amor incondicional. E existe também o amor eros, né? O amor eros, esse é o amor físico, né? Então ele vem dos sentidos naturais mesmo, dos instintos nossos, das nossas paixões, tá? Esse é o amor entre homem e mulher, é o amor físico, né? Proveniente desses sentidos mesmo. E aí, normalmente, a gente atribui ao casamento, né, esse amor, né? Então, quando há essa paixão, quando há esse amor à primeira vista, como se fala, né? Quando a gente tem esse tipo de amor, é onde as pessoas costumam a se unir, né? Falar, opa, quero me casar com ela, quero me casar com ele, enfim. Esse amor eros, ele é normalmente associado. Mas o que a gente fala aqui? Que também no casamento, também vale as outras formas de amor. Também vale o amor filéu, que é aquele amor que você desenvolve, que você sente por uma pessoa, quando você conhece bem uma pessoa, quando você tem muita afinidade e você quer ficar com aquela pessoa. E o ágape também, que é o amor incondicional, ele também vale para o casamento. A gente precisa entender que essas 3 formas de amor a gente precisa conhecer para a gente entender os fenômenos que acontecem numa relação entre um homem e uma mulher, e entre as pessoas também, né? A gente precisa entender isso para que a gente possa ter atitudes, ou para que a gente possa ir num sentido onde a gente consiga desenvolver e fortalecer isso. E entender também aonde que às vezes a gente pode ter tropeços por conta disso. Então, no casamento ele vale os 3 tipos de amor, e aliás, ele é muito importante para dar sustentação no casamento. O amor, ele é muito importante para dar sustentação ao casamento. Nós vamos falar ainda sobre sustentação de casamento lá na parte prática, mais para frente. Mas já vamos entender que a gente precisa falar de amor aqui por causa disso. E o amor, como a gente já viu também no domingo passado, ele é uma ação, né? Não é simplesmente a gente ama, eu amo e acabou. Não, ele é uma ação. Mas por que ele é uma ação, né? Porque ele edifica, ele transforma,
ele é duradouro. O amor, ele é duradouro. Ele precisa ser cultivado para crescer a cada dia. A gente já viu isso. Como assim cultivado, Marcelino? A gente precisa prestar atenção em algumas coisas para que a gente cultive o amor, para a gente cresça e fortaleça o amor. Porque tem um monte de ações que a gente identifica o amor. A gente já falou algumas aqui, mas é importante. Por exemplo, mas se eu falo para a pessoa que eu a amo, isso é importante? Isso é um estímulo? Isso é uma coisa que fortalece? Sim. Um gesto de amor, um gesto de atenção, ele vai fortalecer? Vai. A outra pessoa vai identificar aí uma vontade de querer estar junto. Então, a gente tem que entender, sim, que o amor, ele é uma ação. Ele pode ser cultivado e desenvolvido. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é verdade. Então, quando a gente fala assim, daqui a pouco o Edgar vai falar de amor e paixão, tá bom? Para complementar esse nosso raciocínio aqui. Mas quando a gente fala assim, o amor a gente pode cultivar, a gente pode transformar, porque a gente, quando fala assim daquele amor à primeira vista, a gente está falando do amor eros, é uma coisa que pode até ser uma paixão, o Edgar vai falar daqui a pouco. Mas e aquele amor que você desenvolve? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bom aqui, com os amigos. Quando você conhece uma pessoa, você não a ama assim de cara. Né, é o convívio, são algumas atitudes, são algumas coisas que fazem entre as pessoas que vai fazendo com que há esse amor e ele vai se fortalecendo ao longo do tempo. Assim também é na nossa igreja, por exemplo. Né? Eu amo as pessoas da nossa igreja. Quando eu cheguei lá, eu nem conhecia, mas aí você vai conhecendo as pessoas. Você vai entendendo algumas coisas, você vai participando da sua vida um com o outro. Então, existe o amor, ele cresce, ele se desenvolve entre os irmãos? Sim, o amor fraterno, ele é isso. O amor fraterno, ele é isso. Quando Jesus fala, amai o seu próximo como a ti mesmo, ele pede uma ação, um esforço para a gente amar o próximo. E a gente sabe que isso é difícil, mas no convívio você vê que como as coisas mudam no decorrer do tempo. Quando você faz alguma coisa, se você não fizer nada, não adianta. Se não acontecer nada que estimule, que incentive aquele tipo de amor brotar e se fortalecer, o amor não vai acontecer. Exemplo, quando você passa um período muito ruim na sua vida, né, que você fala, poxa, nessas horas que a gente conhece os verdadeiros amigos ou os verdadeiros familiares, o que você está falando? Está falando que está acontecendo algumas coisas, tem pessoas te ajudando ou fazendo coisas, você está se relacionando com pessoas de tal forma que você está desenvolvendo o amor. Tanto é que você vai, num certo período, quando você fala quem são as pessoas que você ama, são as pessoas que você pode ter se relacionado ou conhecido bem e que você fez alguma coisa para fortalecer isso. Então, o amor é uma ação? Sim. E o amor, quando ele é maduro, ele é bastante amadurecido, ele aceita o outro de forma incondicional. Então, o amor, para ele ser muito amadurecido, ele vai fazer, você vai amar tanto que você não vai ter uma condição. Você vai começar a fazer coisas para o outro, seja para num relacionamento, seja na igreja. Você vai fazer coisas para o outro sem esperar um retorno, porque você ama. Então, como vou amar o meu próximo? Poxa, tem um monte de coisa que a gente pode fazer que vai nos exercitando e vai trazendo esse amor. Agora, é claro que tem algumas pessoas que dificultam isso, né? A gente sabe isso. Como assim a pessoa dificulta? Você chega perto, ela não te respeita, ela não concorda com você, ela te agride.
Aí você fala, caramba, como é que eu vou amar uma pessoa assim, né? Nossa, é difícil. Mas aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer algumas ações. Você vai ter que fazer alguma coisa para ir mudando isso. Não, não, mas eu quero que a pessoa mude. Então você já começou errado, né? Então, você já começou errado, porque você fala, se aquela pessoa me tratar bem, se aquela pessoa não fizer isso, não fizer aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, então eu vou poder, sim, me relacionar, chegar perto, poder estreitar o nosso relacionamento, né? Bom, mas enfim, essa parte do amor foi muito importante a gente falar, porque ele é base, ele é sustentação de um casamento e de um relacionamento. E não só do casal, também da igreja. Eu queria agora que o Edgar falasse um pouco, antes de eu falar também de que mais lições espirituais a gente tirou desse livro. Por isso eu queria começar falando do amor, para a gente entender que ele é o principal. Mas tem outras coisas que a gente vai falar ainda, de lições que a gente tira desse livro, para fortalecer o nosso espírito, ou a parte espiritual entre nós e nosso próximo, entre nós e a igreja, entre nós e o nosso Deus. Edgar, você quer, por favor? Tá me ouvindo bem aí? Eu tô. O som tá bom? A gente pode até começar, eu imaginei assim, a gente começar comentando sobre, quase parafraseando o próprio livro, né? Usando aquilo que a gente tem no dia a dia nosso, né? E usando, talvez, eu peguei aqui um exemplo, antes de falar do paixão e amor, que a gente vai falar em seguida, né, Marcelinho? Eu observo muito, a gente tem jardim aqui em casa, tem quintal, né? E aí eu já tinha até falado uma vez numa escola bíblica sobre a comparação entre jardim mesmo e os cuidados que a gente tem que ter com os que estão por perto, né? Aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente também quer atingir com esse amor, né, que a gente está falando. E essa comparação pode ser feita com o jardim, né? A gente tem o jardim, a gente tem ali os cuidados que a gente tem que ter diariamente, porque jardim é diferente de você ter um pomar, onde você planta as árvores e elas... O Cid deve até ter maior, né, maior experiência nisso, mas digo assim, quando você tem um pomar, você deixa lá e ele vai dando frutos, de vez em quando você vai dando uma podada, vai dando uma mexida, e isso é uma coisa mais fácil. Mas o jardim, né, como diz aí em Cantares, né, esse jardim todo cuidado, né, o jardim preservado, né, bonito, ele requer alguns cuidados diários, né, que é você regar, você tirar as árvores não da aninha, da daninhas, né, coitada da daninha, não tem nada a ver com isso, né? E você ter que mexer com essa coisa do cuidado diário, e cuidados mais específicos, regar, adubar, afofar a terra, de vez em quando dar uma podada mínima ali, para que venha a luz, para que seja saudável aquele jardim, e para que fique bonito o tempo todo, né? E para o jardim ficar bonito o tempo todo, tem que ser cuidado diariamente, né? E é como um casamento, né? Um casamento, você vê ali que, se você deixar para cuidar desse casamento de vez em quando, vai dar um trabalho, né? Vai dar um trabalho. Então, se você cuida diariamente, os cuidados ali são mais tranquilos, vai tranquilo. A vida vai bem, vai suave nesse casamento, né? E tem gente que resolve cuidar desse jardim de vez em quando, né? De vez em quando vai lá no jardim, nossa, quanto mato, olha, tá cheio de erva daninha, tá cheio de insetos, tá cheio de problemas, e agora eu vou começar a cuidar, né? E esquece de adubar a terra, esquece de fazer a coisa ficar bonita, né? E isso é um casamento, né? A gente tem aí um casamento é, exemplificado como em Cantares, fala muito disso, dos jardins preservados, né? Para que o momento certo sejam desfrutados pelos dois, né? E aí a gente tem aí umas situações, por exemplo, nessa época agora que não chove, exige muito mais da gente ali um cuidado no jardim, porque ele começa a ter problemas, né? Ele começa a faltar ali aquele nutriente que você precisa colocar, né? Deus fala, agora é com você. Eu cuidei desse crescimento, mas agora preserva isso tudo que eu dei para você. Então você vai lá e cuida mais do que numa época de chuva, numa época boa para a planta, na primavera, no verão.
E nessa época agora de inverno, nessa época de dificuldades, às vezes que a gente está passando no casamento, é época de tomar mais cuidado do que o normal e mexer mais nesse jardim, cuidar mais, porque as dificuldades estão por perto. Então agora é hora de cuidar, né? É hora de adubar, de molhar mais a terra, de fazer com que aquele ambiente seja cada vez mais propício para um crescimento, para ficar bonito e resistir a uma intempérie, né? Uma situação difícil. E eu separei algumas coisas que eu tinha lido. Tem um livro chamado Mentes Brilhantes e Mentes Treinadas, né, do Augusto Cury, um psicólogo. E é bem interessante como ele compara essa coisa da paixão e do amor, né? Você acha que a gente já fala sobre isso, Marcelino? Você tem mais alguma coisa a comentar sobre essa sequência? Ou... Não, pode falar, que depois eu vou falar um pouco mais sobre as lições espirituais que a gente tira, né, daqui desse livro. Mas eu comecei falando do amor e é importante falar agora também sobre amor e paixão, porque esses tipos de amor eles são é importante a gente conhecer, entender, para a gente nas nossas ações a gente ser mais assertivo. Sim, digo porque a gente já encerra essa parte do amor que é importantíssimo, né, fundamental para esse tanto no relacionamento aí que a gente fala de casal, como esse relacionamento com Deus, né? De você fazer isso tudo de uma forma em que seja com amor o tempo todo, né? Uma coisa que não seja simplesmente feita só pelo hábito, né? Que é também importante, né? Só pela força de vontade de você querer fazer tudo isso, mas que isso seja uma coisa feita com amor, né? Nas menores atitudes que você tem dentro da igreja, né? E também dentro do seu relacionamento de casal, né? De família, né? Isso tudo seja feito com amor, sempre, né? Sempre sem perder a ternura, né? Ser duro ali no que faz, né? Às vezes, né? Ser assim, né? De uma maneira que corrige, né? O amor corrige, mas que não perca esse amor, né? E essa ternura que tem que existir para sempre, né? Perante os irmãos, né? Entre os irmãos e entre a família, né? Corrigir um irmão de uma forma que ele venha a entender que isso é por amor, né? Indicar as direções para essa família ou para essa igreja de forma amorosa, né? Assim como Deus faz com a gente. Se Deus fosse mesmo punitivo e fosse muito duro com a gente, do jeito que a gente anda ultimamente, né? Fazendo as coisas ao bel prazer às vezes, né? Eu vou, eu não vou, eu quero, eu não quero, eu queria tanto tal coisa, eu não quero mais isso. Então a gente às vezes tem umas atitudes que Deus fala, puxa vida, né? Eu estou dando tanta coisa para esse meu filho, né? E mesmo assim, ele reclama constantemente de que não é isso que ele quer. E aí você dá outra coisa, ele fala, mas não é isso também. Aí você dá né, como a gente estava falando com o Marcelino, você dá um emprego que não é o salário que você quer, ele fala, puxa, isso eu não quero, sabe assim, sabe aquelas coisas, e começa, né? E aí Deus fala, puxa, é só o começo, filho, depois você vai melhorar. Não, mas eu quero começar no diretor superintendente, né? E aí a coisa começa a complicar na vida da pessoa, né? E às vezes Deus quer ensinar com tudo isso, né? E ficar atento, né? E esse Augusto Cury, esse psicólogo, nesse livro, ele escreveu umas coisas interessantes. Eu anotei algumas eu me lembro que ele falou, mas outras eu anotei aqui. E ele compara amor e paixão, né? Paixão e amor. Então ele diz assim, não, via de regra é assim. Por vezes essa paixão ela leva a esse amor, né? Mas quando você vive nessa paixão, invariavelmente essa paixão ou diminui ou ela troca, ou ela acaba, ou ela troca, ou ela diminui. Já o amor, como a gente acabou de ler em Cantares, né, a gente leu esses dias, ele resiste às fortes águas, ele resiste a tudo que acontece ali, ele resiste porque ele é o amor, né? Esse amor de Deus, né? Perante Deus, esse amor incondicional no sentido de, mesmo que a pessoa esteja doente, eu estou amando, eu estou junto com ela. Mesmo que ela não esteja falando exatamente aquilo que eu quero, eu estou junto com ela. Mesmo que as coisas não estejam andando do jeito que eu quero, eu estou na igreja trabalhando, mesmo que não seja exatamente aquilo que eu quero. Então, esse amor, né, que é um amor que seria verdadeiro de Deus, passando para o nosso lado e passando no sentido de você entender esse amor, né, incondicional. Esse amor e paixão no sentido da paixão e do amor. O amor, ele é inseguro, a paixão é insegura, ela controla os passos.
E o amor confia, incentiva a caminhar. Então, assim, a paixão, ela fica, puxa, será que eles gostam de mim? Será que ela gosta de mim? Será que está dando tudo certo? Eu vou seguir porque, quem sabe, será que ela tá gostando de mim? Será que ela fala sobre mim? Ou será que ele fala sobre mim? Fala bem sobre a minha vida, sobre as coisas que eu faço? Então, é inseguro. A paixão está insegura. Será que eu estou bem aqui nas coisas de Deus? Será que Deus está me entendendo? E quando o amor por aquilo que você está fazendo na igreja, e você conhece esse amor de Deus, e você confia e incentiva aqueles que estão seguindo esse passo, né, a caminhar. Então você não controla os passos, você incentiva a caminhar. Você incentiva o irmãozinho a caminhar com o amor que você passa para ele. Você faz com que ele dê grandes passos à frente. Você não deixa aquele irmãozinho seguro. Você não deixa a sua esposa insegura. Você fala, eu confio em você. Então é um amor, passa a segurança, e a paixão, às vezes, a insegurança. A paixão é ciumenta. Ela não pode ver coisas, ela não pode ver um irmão se destacando na igreja que ela fala, puxa vida, mas por que eu não estou assim? Mas como assim? Como aquele irmãozinho que chegou ontem já está assim? Como eu estou aqui há 30 anos e ainda não... Então você começa a ficar ciumento daquilo que está acontecendo na igreja, ciumento com aquilo que está acontecendo em casa, né? E já o amor, ele torce pelo sucesso do outro. Ele torce pelo sucesso do irmãozinho dentro da igreja. Ele torce pelo pastor, ele torce pelo irmãozinho que está cuidando do som, ele torce pelo irmãozinho que está evangelizando mais do que você. Ele torce por tudo isso. Então, o amor verdadeiro que vem de Deus faz com que você incentive e, ao mesmo tempo, você torça por aquele irmãozinho, pela sua esposa, pelo seu marido, para que ele seja, para que ele vá bem, para que ele faça as coisas bem. A paixão, ela vai pelo individualismo e o amor pela individualidade. Ele torce pela, sabe, ele vai pela individualidade, ele quer que aquele irmãozinho, com tudo aquilo que a gente falou aquele dia da semiótica, né? Toda aquela carga de informações que a pessoa tem, ela consiga passar para todos, né? De uma forma importante e individual, no sentido de individualismo. Eu tenho características minhas, que não é do Marcelino, que não é do pastor, que não é da Elzinha, que não é do Vilmar, que não é do... Sabe? São individualidades, né? Mas não individualismo. Você não quer, eu quero ser tal coisa na igreja, eu quero ser tal coisa na minha casa, eu é que decido, eu é que faço, eu é que compro, eu é que dou a última palavra. Não, é pela individualidade, respeitando a individualidade da esposa e do marido. O marido, às vezes, tem mais propensão a ficar mais triste com alguma coisa, a mulher já não, às vezes, ou ao contrário. Então, respeitar essas individualidades, né, de cada um, e não ser um individualista que fala, se não for como eu quero, não dá certo. Não, isso é individualismo, né? Então, a paixão, às vezes, fala, não, a pessoa tem que ser do jeito que eu quero, ou na igreja eu quero isso conforme eu aprendi no começo, agora não. Você vai identificando as pessoas de formas diferentes, de maneiras de agir diferentes dentro da igreja, ou da sua esposa ou marido agindo de forma diferente em casa, porque ele é uma figura específica que Deus criou com qualidades e aptidões diferentes das suas. Então, isso é que vale, isso é que faz o amor entre os dois crescerem. Você não forçar que a pessoa seja como você é, e você não forçar o irmão a ser exatamente como você quer que ele seja. Você não começar a fazer com que ele, com aquela individualidade, se destaque também na igreja. Isso é muito legal, né? O amor, ele busca, ele gravita, a paixão, ela fica gravitacionando na própria órbita. Ele só olha para aquilo que está na volta dele. Ele é o centro do universo, né? A paixão, ela fala, puxa, eu estou apaixonado, então é comigo. Eu sou o único apaixonado desse lugar, né? Eu sou o cara mais apaixonado do mundo, né? E isso, agora, no amor, você já está envolvido de uma maneira que você pensa em todos que estão gravitando, todos que estão na sua volta. O amor, ele consegue ver naqueles que estão à sua volta de uma forma amorosa em que tudo importa, todos importam na sua volta. E já naquele que só pensa na paixão, ele está tão cego na paixão dele que ele não quer olhar para nada do lado. Ele só vê aquilo que ele tá na sua frente. Isso pode causar problemas, tanto na vida de
casais, na vida de casal, na vida de pai, na vida de mãe, como também na vida na igreja, né? Você tem que ver aqueles que estão orbitando, aqueles que estão na sua volta, e ver as dificuldades de cada um para atingir aquilo que talvez você já tenha atingido, ou não. Então, a dificuldade do irmãozinho, você fala, puxa, deixa eu ajudar esse irmãozinho. Traz aqui para sua, né, para o seu amor aqui, e não deixa na sua paixão em que, ele está orbitando, deixa ele para lá. Não, eu só quero ver aqui. Ele é instável, a paixão é instável. Ela está ali naquela coisa, mas de repente acaba, diminui, some, desaparece. E o amor não. Ele sofre com compaixão com aquele que está do lado, ele começa a ser mais estável, ele começa a viver aquilo que está acontecendo na volta dele. Eu vou me estender um pouquinho mais, Marcelino, mas eu acho que é legal a gente dar uma fechada nesse assunto, talvez, do amor, de uma forma um pouquinho mais longa, tá? Já eu Não, te passo aí. Edgar, não, foi ótimo. Olha, a gente está falando aqui do amor, a gente falou de amor filéu, ágape, né, e eros. Você falou agora muito bem sobre a diferença entre amor e paixão. E olha só, eu vou falar para você, quanto a gente ganha com o que você falou agora, entendendo essas coisas. Porque como a gente fala que para amadurecer o amor a gente tem que ter ação, se a gente pôr em prática esses conceitos que você acabou de falar e entender o que acontece até com a gente, você fala, por que eu estou sentindo isso? Eu aprendi com o Edgar, agora então, sabendo disso, eu vou agir de forma diferente no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com os meus irmãos e no meu relacionamento com o casamento. Você foi muito claro, Edgar, nessa diferença. Ela existe e muitas vezes a gente se embanana com isso e faz coisa errada e não entende os nossos próprios sentimentos. Às vezes a gente tem um sentimento de paixão e não sabe lidar com isso. E ele pode atrapalhar que isso vire um amor. Deixa eu só comentar então, eu acho duas essa anotações. sua fala hoje foi perfeita para a gente entender as formas de amor e que entender também que o amor é uma ação que a gente deve cultivar, que a gente deve entender principalmente. Do jeito que você falou, ficou muito claro. Muito claro. Deixa eu só Isso comentar. foi muito, Tem muito bacana. Tem três observações também que eu acho que são observações importantes também que fechariam essa história da questão de você estar apaixonado no começo e que isso necessariamente não é que ela passa, mas ela passa a ser para esse lado desse amor que a gente fala, da questão da instabilidade, da estabilidade. Quando você entra na igreja e você começa com aquela coisa, né, com aquele pique total na igreja, que é a primeira paixão, o primeiro amor, né, ele deve permanecer, mas esse primeiro amor deve permanecer e seguir como amor a essa obra, amor às coisas de Deus. Essa paixão, às vezes, ela vem assim, ela vem arrebentando e você pula, canta, agora eu vou cuidar disso, eu vou cuidar do som, eu vou cantar, eu vou tocar, eu vou pular, eu vou pregar, eu vou fazer tudo. Então você vem arrebentando na paixão. Quando você está namorando também, você não vê a hora de encontrar a namorada, você não vê a hora de tal, você está ali em casa já pensando o que você vai falar e aquela ansiedade. Então, às vezes, a pessoa é ansiosa no sentido de querer antecipar fatos que, com o tempo, esse amor vai criando a tranquilidade em agir dentro da igreja. Essa tranquilidade em que você chega, você observa as coisas de Deus, você observa os irmãozinhos que estão do lado, você na tranquilidade, você até fala de Deus de uma forma muito tranquila e não ansiosa. Não, eu tenho que falar de Deus porque eu tenho que... Você atropela situações em que você acaba botando, né, a carroça na frente dos bois, e aí você começa a fazer uma coisa errada, e você, antes de aprender a palavra de Deus, você já quer ensinar, e aí você fala o que não deve, e aí começa a atrapalhar tudo. Então, essa paixão que chega quando você começa, ela tem que tem que migrar para esse lado do amor a essa obra, e o amor que vem de Deus, esse amor verdadeiro que vem de Deus, esse autor desse amor verdadeiro, né? E aí o que acontece? Você começa a não, às vezes não perceber, né, que você está deixando passar algumas coisas, algumas oportunidades, porque está ansioso, você tá antecipando algumas coisas. Então, essa ansiedade que hoje permeia nosso mundo, né? O que mais tem ansiedade, né? Você quer arrumar logo tal coisa, você quer ganhar tal coisa, você quer ganhar almas para Jesus, mas que nem
sabe, de uma maneira desenfreada, sem perceber o que você está fazendo, às vezes. E Deus está falando, calma, né? Calma, tudo tem seu tempo, pode ser agora, mas com calma, tranquilidade eu vou te dar para você falar de Deus. O tempo certo, aprendeu quem sou eu, aprendeu o que eu quero que você passe para o próximo, e aí você fala, agora eu estou aprendendo, agora eu estou entendendo, e vai e passa, para que você não passe de uma maneira errada, né? Para que essa ansiedade não estrague tudo, né? Então, assim, nesse livro também, de Mentes Brilhantes e Mentes Treinadas, do Augusto Cury, tem um texto interessante também, eu não lembro exatamente como, assim, eu lembro do corpo do texto que diz o seguinte, que na paixão você pode ter, no sentido figurado, medo de uma chuva, medo de uma tempestade, medo de uma chuva, medo de algo muito forte que está acontecendo. Essa paixão fala, puxa, você fica inseguro no sentido de, nossa, vai chover, e agora? E aquele que está no amor de Deus, ele vê essa chuva como oportunidade. Ele fala, olha, passando essa chuva, o que vai acontecer? O solo está pronto para plantar. Então, assim, ele vê a chuva como oportunidade. E a paixão, às vezes, causa insegurança na chuva. A pessoa fala, puxa, vai alagar tudo, vai derrubar o telhado, vai levar as plantas, vai não sei o quê, vai levar a terra. Vai... Então, você consegue ver de uma maneira diferente. Quando você olha com esse amor de Deus, você vê até tempestades como oportunidades, né? Para que, passando essa chuva, ou você até ajude quem teve problemas com a tempestade, ou até você consiga semear depois com essa água irrigada, com essa água que irrigou, com esse reservatório que você criou, ou com essa água, essa terra que agora tem água, né? Tem vida. Então, você enxergar oportunidades baseadas nesse amor de Deus. Nesse amor de Deus. Esse é o nome, Mentes Brilhantes. Na verdade, é Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Augusto. Então, assim, você tem uma visão um pouco diferente, baseada no amor de Deus, e não simplesmente nessa paixão que às vezes vem e passa. Isso eu acho que é legal a gente colocar nesse lado de Cantares, que frisa muito esse amor, né? Um amor que começa a identificar coisas, começa a perceber coisas, coisas boas, né? Começa a elogiar de uma forma verdadeira, né? E não simplesmente superficial, não simplesmente inicial para conquistar só. Tem um momento que já conquistou, então está elogiando e já conquistou. Você está sempre mantendo esse amor. Então esse elogio faz parte da manutenção desse amor, desse jardim, né? Então você está fazendo essa manutenção diária desse jardim. E é uma forma de Amém. você mostrar amor. Amém? Vamos lá, Marcelino. Vamos, isso. 2 minutos, filho. Não tem problema. Terminando aqui a questão de espiritual, a gente falou muito do amor, eu achei isso muito legal, né? Muito bacana a gente entender isso, porque isso vai ajudar a gente a se relacionar agora com as pessoas, com o nosso Deus e lá na igreja também. Outra coisa que a gente viu nesse livro, lições que a gente classifica como espirituais. Por exemplo, quando a gente falou aquela hora sobre os elogios, quando o noivo fala, em ti não há defeitos, quando esse livro ele fala assim, ele foca no que há de bom no outro. Ele não fica desviando a atenção para as coisas que são erradas ou para as coisas que não são bacanas. O foco é nas coisas boas. E no lado espiritual, o que a gente também entende e aprende com isso? Que a gente também tem que focar nessas coisas boas, né? A gente também tem que edificar as pessoas. A gente tem que dar nosso testemunho do nosso Deus, né? A gente tem que louvar o nosso Deus. A gente tem que focar nisso. Porque às vezes a gente recebe algumas bênçãos, a gente recebe uma bênção muito grande na nossa vida e depois a gente acaba esquecendo, porque algumas coisinhas que não estão dando certo, você já perde o foco. Então, o foco desse livro, na parte espiritual, quando ele fala em ti não há defeitos, a gente aprende a focar as coisas boas, a gente aprende a enaltecer e edificar o nosso Deus, a nossa igreja, o nosso próximo. Então, isso fortalece o espírito. Outra coisa que aqui também, esse livro
também ajuda a fortalecer o nosso espírito quando ele menciona, tanto naquelas canções do namoro quanto nas canções do casamento, ele menciona aquele temor da ausência, lembra? O que é aquele temor da ausência que nós já conversamos? De se distanciarmos do nosso Deus, ou se distanciarmos da nossa igreja, ou nos distanciarmos da nossa pessoa querida, isso enfraquece a relação. Então a gente aprende que uma lição para o nosso espírito é que a gente não pode se ausentar, a gente não pode deixar esfriar essa conexão, essa comunhão nossa com Deus, com a igreja e com o nosso, com as pessoas de uma forma geral. Então, essa é uma lição para o fortalecimento do nosso espírito, a gente não deixar esfriar. E esse livro, ele trouxe isso 2 vezes, em 2 canções, para a gente falar sobre isso. A gente falou sobre isso. Então, isso é uma lição espiritual também. Outra coisa que o livro chama atenção aqui para nós, antes de passar ainda para os comentários finais e para o pastor, o que aqui também chama atenção? Quando ele enaltece a festa, o fato, ou aqui a gente falou, o casamento dura uma semana, né? A festa tem muitas coisas boas, a gente falou do vinho da alegria, a gente falou da preparação do ambiente no casamento, tudo, a gente falou de preparar os lugares sempre eram bem falados, um lugar agradável, tudo era legal. Então, o ambiente que se prepara para que a gente tenha essa nossa vida plena é muito importante, espiritualmente também. A preparação do ambiente, a preparação dessa nossa festa com o nosso Deus. Então, quando a gente vai na igreja, quando a gente vai conversar com o nosso Deus, a gente tem que se preparar, a gente tem que ter esse ambiente. Não adianta a gente ir de qualquer jeito, às vezes faz aquela oraçãozinha michuruca, amém. Não, esse livro também fala, vamos nos preparar, vamos pôr a melhor roupa, vamos isso, vamos aquilo, vamos cantar, tudo é alegria. Por quê? Porque a preparação do ambiente, ela é muito importante, a gente aprende aqui nesse livro, no âmbito espiritual, que essa preparação para essa comunhão, ela é muito importante. A gente aprendeu, a gente viu isso. Então, isso é uma lição espiritual? Sim. Como que a gente está se preparando para a nossa relação com o nosso Deus? Como a gente está se preparando para a relação dos nossos irmãos? Como diz o pastor Vanderlei, quando a gente chega lá, ele dá um glória. Pô, às vezes você chega lá meio assim, você encontra o pastor, você já anima. O pastor está preparando o ambiente. Eu gosto de dar esse exemplo, pastor, porque muitas vezes eu cheguei assim na igreja e já fui transformado. Às vezes as pessoas vêm comigo assim, conversar umas coisas boas, né, me pondo para cima. Pronto. Essa lição é para o nosso espírito. Esse livro, ele fala sobre isso muito, muito claro para a gente. E aqui eu estou encerrando, né, porque eu vou deixar esses 10 últimos minutos para a gente fazer mais algum comentário e depois o pastor Vanderlei fazer a oração. E aí, no próximo domingo, nós vamos ter mais coisa boa aqui, viu, gente? A gente está aprendendo muito com esse pequeno livro. É ou não é, pastor? Vani também quer falar, né, Vani? Sou eu, na realidade, que quero falar. Ah. Eu queria falar, esse livro que o Edgar falou, tem um que é na mesma linha, né, que fala sobre pais brilhantes, é na mesma linha, Pais Brilhantes, é outra pessoa, que também é muito bom, mas o que eu quero ressaltar aqui, que você falou que a gente precisa se preparar, né, para ir à igreja, e eu comento isso muito no louvor, você que é do louvor, porque muitas vezes para ir na igreja, para ir no casamento, para ir numa festa, a gente, né, mulher, vai para cabeleireiro, ou então em casa, né, lava a cabeça antes, seca, e maquiagem, demora, começa a se preparar umas 2 horas, 3 horas antes, para poder ir, e olha que alguns antes, né, para se preparar. E aí, quando a gente vai para a igreja, eu creio que também precisa de uma preparação. Então, se eu vou para a igreja, se eu vou ministrar, se eu vou pregar, se eu vou cantar, não adianta eu ficar assistindo futebol até às 5 horas e sair correndo, porque 5h30 eu tenho um ensaio. Porque a minha mente vai estar ligada no futebol, ou no Faustão, ou em qualquer outro programa, entendeu? Não estou dizendo... eu estou dizendo assim, ficar focado em outras coisas. Se eu ficar ouvindo músicas que não agradam ao Senhor,
e eu vou depois para a igreja, que eu tenho que cantar lá na frente, e eu vou ministrar para a igreja, eu vou adorar o Senhor, ou mesmo que eu não vou cantar, vou ficar membro ali sentado, mas eu estou ali também adorando ao Senhor. Então, existe uma preparação também para a gente ir para a igreja. Então, nós precisamos, eu não vou falar guardar o domingo, né? Mas assim, a gente precisa se alimentar da palavra, ouvir louvores, não ficar focado em coisas ruins, em filmes ou séries ou celular com coisas ruins, mas preparar o nosso espírito para receber mais de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que nós também precisamos nos preparar, não só fisicamente, de colocar nossa melhor roupa, né, para ir à igreja, mas assim, preparar o nosso espírito mesmo para ir à igreja. Porque muitas vezes a gente chega na igreja brigado com o marido, por exemplo, né, que pode acontecer, e ali o Senhor vai falar conosco, às vezes, já na abertura. Então, essa preparação eu acho muito importante, também espiritual. E o segundo ponto que vocês colocaram foi sobre do relacionamento, né? Que quanto mais quando a gente namora, é aquele apego, aquela frescurite aguda, né? Aquele desejo, desliga você. Não, eu não vou desligar. Não, desliga aquela coisa, né? E com o casamento, isso a gente vai se perder, né? Claro que a gente vai ficar, não fica mais assim, é amor, vem aqui, a gente muda algumas coisas. Mas o casamento devia ser algo assim que vai melhorando a cada dia, que vai, assim, pegando fogo a cada dia. Não estou falando só em relação a sexo, mas a afinidade, ao amor um pelo outro, a confiança, o respeito, o desejo, sabe, de ficar com o outro. E assim também é com o nosso Deus. Às vezes, como vocês até falaram, a gente acabou de se converter, a gente quer fazer tudo na igreja. E com o passar do tempo, isso tem que aumentar e não diminuir. Ter vontade de ouvir a escola dominical, ter em casa tempo de ler a Bíblia, de ver várias versões da Bíblia, de estudar, né? De falar com Deus. E isso a gente tem que aumentar cada dia. A nossa intimidade com Deus tem que ir aumentando, a nossa vontade de falar e ouvir a voz do nosso Deus, do nosso Pai, precisa crescer, precisa aumentar. E às vezes a gente vai diminuindo. E eu estou estudando agora um livro de Daniel, e o que a gente está vendo? Que os dias são maus. Se a gente não se aperfeiçoar, igual vocês estão fazendo aqui, você, Edgar, na palavra de Deus, os ventos contrários e as coisas vão piorar mais. E não é só uma pandemia que vai acontecer, e outras coisas virão. Se a gente não tiver alicerçado na palavra do Senhor, não tivermos afinidade, intimidade com o Senhor, a gente vai sofrer muito. E o Senhor está nos ensinando, estuda a minha palavra, tenha intimidade comigo, porque o Senhor quer falar conosco. Tá bom? Vou parar, senão eu prego. Amém. Amém. Bom, faltam 5 minutos, eu vou passar para o pastor. Ô, Marcelo, tem oração, né? Hã? Pedido de Pedido de oração. orações. Vilmar, que pediram oração, Vilmar. Fala aí, Vilmar. É para o sobrinho da Helena, o Sidney, para a filha da Elza, Andréa Fernanda, né? Esses são os pedidos. E para o pessoal que está postando aí nos pedidos de oração, no grupo de oração, né? Vamos reforçar aí. Pastor, com a palavra, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu ia dar uma palavra também sobre essa preparação, mas deixa para a próxima, que não vai dar tempo. Só vamos apenas orar, né? Tá bom. E ver como que esse livro é rico também. É rico. Mensagem para a nossa vida. Você fala, cantares, mas tem coisa muito profunda, né? Eu louvo a Deus pela palavra de vocês aí, pelo ensinamento, pelo aquilo que eu estou aprendendo com vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Deus. Pai amado, por essa manhã tão gostosa, onde estamos aprendendo mais da tua palavra. Pai amado, dessas pessoas que pediram oração, os motivos o Senhor sabe, Pai. Pai amado, que haja poder de cura, poder de libertação, de transformação. Pai amado, que nós realmente possamos estar sempre preparados para tudo, Pai. Especialmente, Pai amado, nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, Pai.
Muito obrigado por essa escola dominical, pela vida do Edgar, do Marcelino e por todos que estão participando, Pai. Obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha